Sétima lição: Marcas de um domínio mundial. Se você ainda não teve acesso à sexta lição do Heaven's Handbook, ou Manual do Céu, é recomendado que tenha acesso à sexta parte antes de continuar por aqui, porque você teria muita dificuldade para entender esta e as próximas etapas deste manual. Este tema, Marcas de um domínio mundial, é muito importante para todo ser humano. Ele já foi amplamente discutido em redes sociais, principalmente no ano de 2016, mas foi muito mal compreendido. Primeiramente, eliminaremos aqueles conceitos que são contrários ao do texto original, onde encontraremos todas as informações sobre esse tema. É importante salientar que nesta lição não tem como aprofundarmos neste assunto. Entretanto, daremos o primeiro passo para o conhecermos. Esse tema trata sobre os acordos ambientais internacionais que têm força de leis constitucionais nos diversos países. Porém, quando os países assinam esses acordos, assinam dentro do mesmo documento aquilo que, por enquanto, chamaremos de jabuti religioso na árvore de acordos internacionais. Em estudos mais avançados, eu explicarei o que é o jabuti religioso na árvore de acordos internacionais. Antes de conhecermos os acordos internacionais ambientais e o documento chamado neste estudo de jabuti religioso inserido nesses acordos, conheceremos o que as profecias do Eterno Criador nos revelam sobre esse tema. Vejamos a seguinte advertência, trazida por um anjo para todos os povos da terra. Apocalipse 14:9, parafraseando o texto de Apocalipse 14:10. O terceiro anjo disse com grande voz: se alguém adorar a besta recebendo a marca na testa ou sobre a mão, também beberá do vinho da ira do Altíssimo e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. Você deve estar se perguntando, o que tem a ver a mensagem de Apocalipse 14 com os acordos internacionais sobre meio ambiente? Você pensou bem. Apocalipse 14, 9 e 10 não se refere aos acordos internacionais sobre meio ambiente. Apocalipse 14 se refere ao jabuti religioso na árvore de acordos internacionais, ambientais. Vou esclarecer e provar isso neste estudo. Atenção! É muito importante você ler várias vezes os textos sugeridos neste estudo. Vamos descobrir o que é a besta de Apocalipse, ou melhor, vamos saber primeiramente o que não é uma besta na profecia, lendo os seguintes textos bíblicos. Daniel, popularmente chamado de Daniel, capítulo 7, de 23 a 24. Capítulo 8, 21 e Apocalipse 17, 12. Daniel 7, 23 a 24. Ele, o anjo, disse: o quarto animal será o quarto reino na terra, que será diferente de todos os reinos. Esse reino dominará toda a terra e a dividirá. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Entre os 10 chifres se levantará outro chifre, diferente dos 10, e eliminará 3 reis. Daniel 8, 21. O bode peludo é o reino da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei desse reino. Interpretando símbolos proféticos. Animal é símbolo de reino ou organização governamental. Note que o quarto reino será um governo mundial. Chifre é símbolo de lideranças políticas, governamentais ou meio que o reino utiliza para exercer o poder. Note que um animal que tem chifre normalmente ataca e defende utilizando o chifre. Por isso, chifre simboliza poder do animal. Em profecia, animal sempre será reino ou organização governamental, e chifre sempre será os representantes pessoais ou poderes do reino. Apocalipse 17:12. Os 10 chifres que viste são 10 reis que não terão reinos individuais, porém, eles farão parte do governo mundial da besta e terão autoridade de reis por pouco tempo. Note que os 10 chifres são representantes da besta, ou governo mundial, e o poder que os chifres têm vem da besta. E como surgirá a besta, ou o governo mundial? Vamos ver em Apocalipse 11:7. Quando as 2 testemunhas tiverem concluído o testemunho que devem dar, a besta, que surge do abismal, pelejará contra elas.
as vencerá e as matará. O que é o abismo de onde surgirá a besta, ou o governo mundial? Não podemos inventar símbolos para colocarmos na Bíblia Sagrada. Por isso, vamos recorrer ao texto de Gênesis para conhecermos o que é abismo simbólico. Gênesis 1, 1 a 2. No princípio, Deus criou o céu e a terra. No primeiro dia da criação, havia escuridão, e a terra ainda não tinha seu formato definitivo. Por isso, na terra havia o abismo, muito embora já tivesse água. Note que no primeiro dia havia o abismo. E o que é abismo? Abismo simbólico na Bíblia Sagrada era a condição ambiental desfavorável à existência da fauna e da flora. Veja em Gênesis 1, 27 a 31, que no sexto dia da criação não havia mais o abismo. E disse Deus: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus que tudo quanto fizera era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Como em Gênesis o abismo era a condição ambiental desfavorável à sobrevivência humana, animal e floral, concluímos que a besta do abismo é uma organização governamental mundial que surgirá falando em solução de problemas ambientais. Observe os noticiários e veja que algumas lideranças de países já disseram que precisa de uma liderança global para a questão ambiental. Em estudos mais avançados, você conhecerá detalhes sobre a besta e terá certeza sobre o que é o sinal verde da besta ou governança mundial. Atenção! O sinal da besta é algo contrário ao sinal do eterno Criador escrito em Deuteronômio 6, 1 a 8. Se o sinal do eterno Criador colocado na testa e na mão são o conhecimento, o ensino dos mandamentos e normas gerais do reino do eterno Criador e a sua prática, o sinal da besta colocado na testa ou na mão é a lei da besta que se dará através dos acordos internacionais que terão força de leis constitucionais nos diversos países. Enquanto o sinal do eterno Criador é colocado na testa e na mão, o sinal da besta é colocado na testa ou na mão. A diferença é que para praticar a lei do reino do eterno Criador, precisamos conhecer suas normas e mandamentos. Já para obedecer às normas da besta, não é necessário conhecer os acordos internacionais, pois nos documentos dos acordos internacionais contém na sua quase totalidade normas importantes para a preservação do meio ambiente. E ninguém em sã consciência será contra o Acordo Ambiental Internacional. Entretanto, há neste documento internacional algo que, por enquanto, chamaremos de jabuti religioso na árvore de acordos internacionais. E é exatamente o jabuti religioso na árvore de acordos internacionais que promoverá o sinal da besta ou governança mundial. Por isso, o sinal da besta será na testa ou na mão. Isto é, na testa da minoria, que são as lideranças, que são os idealizadores do jabuti religioso na árvore de acordos internacionais, e na mão da grande massa de humanos, manipulada, influenciada e forçada por medidas econômicas a aceitar o jabuti religioso na árvore de acordos internacionais, com a justificativa de que sua aplicação é importante para salvar o planeta Terra. Agora vejamos o que não é o sinal da besta, e em estudos mais avançados teremos a certeza do que é o sinal da besta. Se alguém disser que o sinal da besta é uma tecnologia aplicada no controle da economia e vigilância da humanidade, terá que explicar como se aplicará esta restrição tecnológica aos grandes narcotraficantes do mundo inteiro, aos ditadores de vários países e até mesmo ao rei do Vaticano. E se disserem que essas classes de pessoas não estarão sujeitas ao sinal da besta, estarão contradizendo o texto de Apocalipse 13, 15 e 17, que diz claramente que todos serão obrigados a decidir se aceita ou não o sinal da besta ou o jabuti religioso na árvore de acordos internacionais. E aceitar ou não aceitar não tem nada a ver com posição social, política ou religiosa.
Os que não aceitarão é porque compreenderam as graves consequências da aceitação, que está escrito em Apocalipse 14, 9 e 10. E não porque são uma classe privilegiada. Não haverá nenhuma classe privilegiada na questão do sinal da besta. Fiquem atentos, pois na governança mundial, ou besta do abismo, o importante não é a união de fato dos países, mas sim a união de propósitos. Só há um meio de ficar automaticamente livre do sinal da besta. Para saber, continue com o estudo Heaven's Handbook. Acesse as demais lições por meio de links ou faça contato por meio dos meios disponíveis. Espero que este estudo básico tenha sido útil para a maioria dos que o apreciaram.